Pronto, falta João, só Gabriel. João Gabriel. João e Jonas. Aí vocês João não estão. está, não? Não, acho que Não. não. Tô não, Aqui no meu sim, ele tô tá. não. Cadê? Chegou, João? Meu computador tá lerdo demais. É tu, José, que vai apresentar? O que? Começar? Não, é apresentar o slide. Ah, sim. Querem que eu apresente? É melhor. Pode apresentar. Professor, como o João Gabriel não está, Fernanda pode começar? Como é o Pode. ensaio? Não. Hum. Gente, Fernanda, é tu que vai começar. João Gabriel não Minha está, é só filha, ensaio, mulher. Calma, respira. calma, gente. vou matar vocês. Calma. João não chegou ainda não. Podem colocar o slide, quem quiser falar, pode falar. Já tá gravando, viu, gente? Já? Tá Já pode? aparecendo? Já pode? Tá. Meu Jesus. Vou fechar aqui o meu microfone, viu, gente? Uhum. Já pode começar? Olá, meu nome é Fernanda e eu vou falar sobre o racismo estrutural. O racismo estrutural, ele é baseado em um ambiente onde acontece a discriminação por meio de hábitos, falas, pensamentos e em situações que privilegiam alguns grupos e prejudicam outros. E essas situações estão cada vez mais constantes em nosso cotidiano, como as frases racistas, que, por exemplo, são ditas todos os dias e por muitas vezes a gente nem se dá conta do preconceito que há embutido nelas. Um exemplo seria na política, pois a maioria dos habitantes são negros, com a porcentagem de 54% e quase todo, ou seja, 96% dos parlamentares são brancos. E isso mostra a desigualdade muito grande, pois mesmo com a maior parte da população sendo negra, a maioria dos representantes são brancos. Bem, pessoal, dando continuidade ao que Fernanda estava falando, eu falo um pouco sobre o racismo institucional, que também existe. Mas o que seria isso? É como se fosse um tratamento diferente. Eu tenho benefícios, outros não têm, e assim por diante. Infelizmente, isso acontece muito no nosso dia a dia e vem aumentando com o passar do tempo, em vez de diminuir. Como vocês estão vendo, aí tem racismo institucional. Não reproduza. E caso você seja vítima, denuncie. Isso foi uma propaganda, se eu não estou enganada, do estado da Bahia. Então, muitas pessoas são vítimas. E há relatos, para quem não sabe, de mulheres, principalmente, que têm que deixar suas tranças de lado, costumes, vestimentas, crenças, porque, segundo as matrizes que existem ao redor do Brasil, nacionalmente, empresas, né? Elas têm que deixar de lado as suas crenças para caber naquele pequeno mundo. E outra coisa, acontece que, por mais que eles sejam qualificados, os negros, eles acabam não tendo mais confiança, porque, tipo, como assim? Eles têm qualidade, melhor dizendo, têm qualificação, e não podem representar no seu trabalho só por conta da sua cor de pele. Acabam que eles não têm confiança em si próprio e nem nas suas características e também nos seus colegas de trabalho. Eles acabam com aquilo. Se fulano faz isso comigo, será que ciclano também vai fazer? Esse tipo de coisa acontece muito. Agora passo a palavra para a Giovana. Dando continuidade ao que Fernanda disse sobre o racismo estrutural, eu gostaria de frisar algo que eu acho muito importante, que é o que devemos fazer para resolver esse problema. Primeiro de tudo, devemos reconhecer que somos racistas, seja como sociedade ou indivíduo, desconstruir o racismo no nosso cotidiano, nos projetos de país, e no futuro é necessário. É preciso também examinar com atenção o racismo estrutural que vem sendo reproduzido há anos em diversos espaços, como no poder, na política, na mídia, na educação e até mesmo em práticas religiosas.
essa percepção que é imediata para as pessoas que sofrem o racismo, no caso os negros, que já estão acostumados, infelizmente, com essa realidade, é bem imediata. Porém, para as pessoas que não sofrem racismo com tanta frequência, o racismo estrutural é visto como algo que não pode ser percebido. Tipo, muitas vezes passa despercebido pelas pessoas. E o racismo estrutural, ele não é só aquele tipo de racismo que você faz diretamente para machucar alguém. Pode muitas vezes estar embutido em falas, como a Fernanda falou, em hábitos, práticas que a gente faz, e às vezes a gente nem percebe. Outro ponto importante, voltando ao que Gabi tinha falado sobre o racismo institucional, é que os brancos reconheçam que o privilégio é maior, principalmente dentro das instituições. Os negros, muitas vezes, eles são mais qualificados, podem ter até um currículo melhor, ter mais experiência em determinada função na empresa, só que, por racismo, a empresa ela escolhe contratar o branco em vez do negro. Bem, pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre em que parte do mercado de trabalho os negros se centralizam. Por mais incrível que pareça, essa é a nossa realidade. Existem muitos negros no nosso Brasil que são professores, doutores, médicos e entre outras profissões, até porque eles podem tudo, são qualificados. Mas o problema nem é a faculdade ou superior, o problema é ser selecionado. Segundo pesquisas, nós seres humanos somos condicionados a não ligar para aquilo que não nos envolve. Então, por exemplo, não somos nós que sofremos o preconceito, que sofremos o que dizem, né, a dor psicológica. Outro exemplo, quando alguma pessoa se machuca, a gente fica, né, triste por aquela pessoa, diz, vai passar, já cura. Aquela pessoa naquele momento agradece, mas sabe que vai demorar, que tem um processo. E do mesmo jeito, somos nós seres humanos. Muitas vezes somos orgulhosos e preconceituosos e nem percebemos isso. E isso vem acontecendo há muito tempo atrás. E por mais que eles sejam qualificados, eles não conseguem esse emprego. E há muitas coisas sobre isso. E segundo pesquisas, os negros e pardos, eles conseguem trabalhos, mas na área de construção civil, agropecuária e, se eu não me engano, em serviços domésticos. Mas por que isso? Apesar de ter muitos negros que têm nível superior, eles se centralizam nessa parte porque muitos negros, na sua infância, não tiveram acesso à escola e também tiveram que trabalhar desde cedo para ajudar os seus pais. Então, eles não tiveram esse acesso à escolaridade. E tem muitas empresas, empregos que necessitam um nível médio superior. E, para quem não sabe, no ano 2020, teve uma pesquisa que saiu dizendo que apenas 60% dos negros conseguiram concluir o ensino médio, infelizmente. E agora a Gisele Gustavo vai falar um pouco mais sobre isso, desemprego e outras coisas para vocês. Bem, é imprescindível a gente não perceber que existe a desigualdade social no Brasil, principalmente com a população negra. Como já foi falado por Alia, os negros, existe essa falta para eles de educação e de atendimento à saúde. Com isso, eles ocupam cargos de nível baixo e, consequentemente, o salário deles é menor, a renda deles é menor. Então, não tem como eles avançar, né, investir em uma boa faculdade, investir em alguma coisa, por causa disso. Os empregos são precários, o salário é menor, é difícil eles conseguirem um emprego. Um dos exemplos que eu posso citar aqui, durante a minha pesquisa, do meu grupo também, a gente encontrou numa matéria do Correio Brasiliense, no ano de 2019, que falava exatamente sobre isso, de DJ África, que é um angolano que vive aqui no Brasil, reside em Brasília, que é formado em administração de empresas e fala fluentemente 5 idiomas. Ele chegou a dizer que entrou num processo seletivo para uma vaga e não conseguiu. Se encaixava perfeitamente com o perfil dele, aquela vaga, mas acabou não conseguindo. O Brasil é assim, e essa é a triste situação. E com isso, mais pessoas desempregadas, mais negros desempregados. E a gente vê nesse gráfico aqui, que está no slide,
feito pelo IBGE sobre a taxa de desocupação por cor ou raça no Brasil. Nós vemos, a partir do começo do gráfico, que iniciou no quarto trimestre de 2014. Nós vemos que, a partir daí, os negros alcançam, mesmo assim, uma taxa elevada de desemprego, uma taxa elevada de desocupação, e só foi aumentando. E agora, com a pandemia, né, que chegou em 2020, no quarto trimestre de 2020, nós vemos aí que houve um grande aumento, um aumento alarmante nessa taxa, principalmente com a população negra, que sempre está acima de todos. Está acima da população branca, está acima da população parda. Essa é a situação do mercado das pessoas negras que estão desempregadas. E se já é difícil uma pessoa negra entrar, mesmo que seja num cargo baixo, imagina em um cargo de liderança. Imagina numa gerência de uma empresa. Nós vemos aqui nesse gráfico, tirado desse instituto, que abreviado se chama DIESE, a taxa em que mostra o quanto... Diese. Oi? Diese. Sim, é DIESE. Está mostrando a taxa, como é que está distribuído o cargo de ocupação de cargos de direção nas empresas, como é que está a situação dos negros. Foi tirada essa informação no segundo trimestre de 2020. Nós vemos aqui que de mulheres negras, apenas 1,9% da população brasileira de mulheres negras está ocupando o cargo de direção. E de homens também, 2,4% da população de negros no Brasil está ocupando o cargo de direção. A professora Joana Guimarães, que é uma mulher negra, reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia, ela concedeu uma entrevista para a TV Senado e ela diz que é assim, a gente pode perceber que existe ainda resquícios do racismo dentro de nossa sociedade. E num artigo, a autora Verlin diz que outra causa que influencia nisso, de poucos negros ocupando cargos de direção e de gerência, é a falta de representatividade. A falta de representatividade está sendo, segundo ela, uma das causas que poucos negros trabalham em cargos de direção. Ela fala como uma pessoa negra vai se permanecer num cargo desse, sendo que não tem outra pessoa, um exemplo para ela. Como é que ela vai permanecer naquele cargo que ela ficou? A tendência, né, como ela própria diz, dessa falta de representatividade é que acabe abalando a autoestima dessas pessoas e a escolha da carreira da população e diminuindo porque elas não se identificam com isso. Foi criada aqui no Brasil uma lei para combater, ou pelo menos amenizar. Volto o slide. Foi criada aqui no Brasil uma lei para combater, ou pelo menos amenizar, a questão do racismo. Ela foi proposta por Afonso Arinos, inclusive tem o nome dele, né? A Lei Afonso Arinos, e foi promulgada por Getúlio Vargas no dia 3 de julho de 1951. Inclusive, essa lei prevê tratamento igual e direitos iguais para todos, independente de cor ou raça. E como estão os negros nos tempos atuais? É importante ressaltar, muito importante, que vivemos em um país racista, no Brasil. Na contemporaneidade, o cenário está precário, pois a discriminação pela cor da pele, o cabelo, ainda se evidencia nessa sociedade tão desigualitária. Vemos que em nosso país, mesmo que os negros se escolarizem, se profissionalizem, muitas empresas fecham suas portas. Sim, alguns conseguem emprego, mas em comparação com os brancos, os negros recebem tão desrespeitoso salário. Atualmente, dados apontam
que negros recebem 31% menos em comparação com os brancos. Sabemos que os dados estão certos. E uma pergunta. No trabalho doméstico, qual é a porcentagem de mulheres negras? 80%, e essas são afrodescendentes. A desigualdade no mercado de trabalho é maior com as mulheres negras, pois muitas recebem salários 70% menores que as mulheres brancas. Até mesmo pessoas com cursos superiores ganham menos que pessoas brancas. A discriminação social não é normal. As pessoas brancas devem refletir e reconhecer seus privilégios, olhar para a sua história e começar a perceber situações que o branco sempre se deu melhor. Como, por exemplo, durante a disputa entre duas pessoas com qualificações semelhantes, o negro foi dispensado. Sendo mulher ou homem, ele foi dispensado. Agora passo a palavra para a Valdir. Olá, pessoal. Continuando o que Jonas falou sobre as dificuldades dos negros nos dias atuais, nós vamos falar sobre a dificuldade dos negros no período da pandemia. Como a gente sabe, a gente está passando por um momento muito difícil, que é a pandemia do novo coronavírus. E com isso tivemos que fechar lojas e começar o processo de distanciamento social. E também foi um momento que surgiram várias pessoas desempregadas e outras pessoas trabalhando de casa. Mas aí você se pergunta, e o negro, como foi que ele ficou diante de tudo isso? Ele conseguiu se manter nesse período tão difícil? Antes mesmo da pandemia, a gente já via altas taxas de desemprego. E o percentual de negros trabalhando já era baixo, e com a pandemia isso só piorou. E para esclarecer essas e outras coisas, a gente vai falar um pouco sobre a realidade dos negros no mercado de trabalho na pandemia. Ao passar dos anos, os negros eles vêm buscando seu espaço e direitos na sociedade, mas a gente vive num país muito racista e isso dificulta a inserção deles, porque os negros são sempre rejeitados por causa da sua cor. Quanto mais escuro, mais difícil fica de encontrar emprego. E também, por exemplo, quando o negro conquista alguma coisa, as pessoas colocam ele para baixo, dizendo que ele não merecia isso, ou conseguiu isso por meios ilegais. Já em São Paulo, a população negra foi muito impactada no mercado de trabalho, porque dizem que as desigualdades sociais elas surgiram muito mais rápido nesse período de pandemia. E os negros foram uma das etnias que mais sofreram com o desemprego e o trabalho informal. Os estudos eles mostraram que as medidas para prevenir o coronavírus elas afetaram muito as comunidades de negros. Os homens negros de baixa renda eles tinham chances de sofrer por falta de comida e desemprego. E as mulheres negras de baixa renda elas tinham um risco maior que os homens brancos de alta renda para desenvolver doenças psicológicas por causa do distanciamento social. E com a chegada da pandemia, os negros eles foram mais afetados porque eles tinham que sair para trabalhar e com essas medidas de distanciamento social, eles acabavam se expondo ao risco de contrair o vírus. E os que respeitavam, eles dependiam totalmente de programas do governo, como o Bolsa Família e o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial foi criado totalmente para essas pessoas que não tinham condições de sair para ir trabalhar nessa pandemia. E, por exemplo, de todas as pessoas que receberam, eles foram os que receberam 33% do auxílio emergencial. E agora eu passo a palavra para a Cibele. Boa tarde. Continuando o que Valdir falou, com a pandemia, os negros tiveram muitas dificuldades no ramo do trabalho, já que houve fechamento de lojas, eles precisaram ficar em casa, e com isso eles tiveram que tomar uma importante decisão entre ficar em casa e passar fome, porque
não teria como se manter, ou quebrar o isolamento social e ir atrás de trabalho. E como a gente sabe, houve muita perda de emprego. E com isso, o percentual de negros desempregados subiu para 24%, sendo que metade dessas pessoas, elas estavam desempregadas pelo fato ou de não estarem procurando empregos, ou também por causa de doenças e problemas de saúde, que por muitas vezes impedem de tentar arrumar um trabalho. E de acordo com o processo escravista no Brasil, isso trouxe algo que dura por muito tempo, que é o racismo. E através disso, o impacto em algumas áreas foram grandes, principalmente no mercado de trabalho. Mesmo sendo exercer a mesma função dentro de uma empresa, o negro ainda ganha bem menos do que o branco. E com isso, a gente tem a diferença salarial. E com a chegada do Covid-19, houve muitos resultados negativos econômicos, que consequentemente ficaram maiores e mais caros para aqueles que são marginalizados na sociedade. A pandemia, ela não só causou efeitos na área da saúde, porque mesmo com muitos números de morte, mas sofreu uma grande queda econômica e trazendo muitos números altos de desempregados. E de acordo com as pesquisas, foi constatado 13 milhões de pessoas desempregadas durante o tempo da pandemia. E na pandemia também, ela gerou muitas desigualdades entre negros e brancos, coisa que já havia, só que com a pandemia piorou ainda mais. E a população negra, ela sofreu bem mais com o impacto do isolamento social e da redução da atividade econômica, quando comparamos com a população branca. De acordo com os dados obtidos pelo PNAD contínua, realizado pelo IBGE, demonstram que a maioria das pessoas que saíram da força de trabalho são negras. E entre o primeiro e o segundo semestre de 2020, 8 milhões de pessoas ficaram desempregadas. E 6,3 milhões dessas eram negros e negras. Muitos negros, eles passam por mais dificuldades do que os brancos para conseguirem um emprego. Fazendo uma pequena comparação entre o quarto trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2020, podemos perceber que a desigualdade está cada vez maior. Esclarecendo também que esse cenário já existia bem antes do período pandêmico, porém, com o avanço do vírus, os casos aumentaram. Abre aspas. Homens e mulheres negros, ocupados em situação de informalidade, no trabalho doméstico e sem vínculo legal, foram os que mais sofreram os efeitos da parada da economia brasileira por causa do coronavírus. Fecha aspas, aponta o Diese. Os negros no país, eles ocupam apenas 3,6% dos cargos de gerências e 4,7% estão no quadro de executivos de grandes empresas. Por outro lado, 57% de baixa exigência profissional é ocupado por negros. Mesmo com o passar dos anos e a evolução, o racismo nunca deixa de existir. Está por toda parte do mundo. Muitos negros, eles deixam de fazer determinadas coisas por medo do que a sociedade vai falar. Tem medo de sair na rua, ser barrado por um policial, ser chamado de bandido, apenas por ser negro, pela cor da sua pele e vir de classe média baixa. Como a gente viu na nossa apresentação, os negros, eles são muito desvalorizados. Muitas pessoas acham que a pele negra é algo para ser usado como objeto de chacota. Acham que por causa da cor da sua pele, você não é apto para aquele cargo, para fazer tal coisa. Você não é inteligente o suficiente só pela cor da sua pele. Isso, por muitas vezes, acontece com a maioria dos negros. Coisa que não era para acontecer. Você devia ser identificado pela sua inteligência, sua capacidade, e não pela cor da sua pele. Bom, a gente agradece a atenção.
Bem, professor, esse foi o nosso trabalho. No caso, quem iria finalizar era João Gabriel, mas infelizmente ele não está aqui. João Gabriel, no caso, inicia e finaliza, né? Isso, ele vai iniciar e finalizar. E no início, professor, tem umas musiquinhas que a gente ia colocar, não sei se o senhor falou sabe. comigo. Foi. Pronto, aí a gente vai deixar esse tempo passar, que é para render mais na apresentação. Para esperar o pessoal chegar. Esperar, né? Parabéns. Parabéns. Muito bem. Viu aí? Fizeram direitinho essa relação. Eu só tenho, assim, calma, só assim, para fazer perguntar uma dúvida e uma coisa que eu queria falar com Maria Fernanda. E Giovana, vocês botaram no slide, tem um slide que vocês botaram, em que parte do mercado de trabalho os negros se centralizam? Tá meio um pouco confuso essa acho que não sei se Pronto, essa é a minha parte, é eu que falo, essa parte. Você poderia falar em que parte do mercado de trabalho os negros se centralizam? Você está se referindo aqui a simetria da inserção do mercado de trabalho, né? Isso, no caso, quando a gente falou essa frase, era mais ou menos perguntando assim, se é na escola, na saúde, esse tipo de coisa. Você achou um pouco complicado para entender essa frase? A estrutura está um pouco complicada. Pense depois, para ver se vocês melhoram. O senhor tem alguma ideia? Eu estou pensando aqui. Eu vou pensar aqui. Tá certo. Peraí, só falar alguma coisa, o certo mesmo. Com certeza. Alguém falou, só que o que eu me lembro perfeitamente foi Giovana que falou do racismo, dos comportamentos racistas, etc. Né? Uma das características do racismo e da cultura em geral é sua natureza inconsciente. Quando você falar isso, Giovana, você pode falar assim, algumas pessoas reproduzem o racismo sem saber. Por que sem saber? Porque ele é inconsciente. Ele é reproduzido, sei lá, pai para filho, tio, tia, vizinho, etc, etc. Eles vão, por exemplo, a expressão verbal que se tornou-se verbo, né? Denegrir. Né? Denegrir é tornar-se negro, né? Você está denegrindo a minha imagem, você está tornando negra a minha imagem. Só que o significado de tornar negra a minha imagem é tornar negativa a minha imagem. Então, a relação a imagem está negativa porque está se tornando negra, logo o negro é negativo. Mas às vezes as pessoas falam isso, não sabem, não têm a mínima noção do significado e reproduzem. E boa parte, isso é um aspecto interessante do movimento negro, que eles falam sobre a natureza assim, da linguagem, que a linguagem também expressa, né? É uma das fontes de expressão do racismo. Então, o racismo, ele é, em grande parte, inconsciente. Por isso que as pessoas têm essa característica também. Óbvio que tem racistas que são racistas mesmo, são neonazistas, racista, negro, etc. Vinculam o negro a características negativas, mas parte desse racismo, ele é inconsciente. E por isso que é importante essa discussão, se discutir o racismo, se discutir a história do negro, se discutir tudo isso, que você vai tornar consciente o que era inconsciente. Valdir, você quer falar? Sobre o racismo inconsciente, eu não sei se vocês sabem, mas não tem a coleção do lápis de cor? Tem o famoso cor de pele, só que não é cor de pele, é rosa claro. Aí isso aí é passado de geração em geração pelos professores mesmo, por pessoas que não sabem o que é. Isso também. Você quer uma expressão do racismo? A expressão do racismo fortemente reproduzida? A figura de Jesus Cristo. É um absurdo que se reproduza a figura de uma pessoa que, teoricamente, tenha vivido no Oriente Médio como louro de olhos azuis. Exatamente, professor. E na Bíblia não fala que ele é daquele jeito. Não tem nenhum lugar da Bíblia que fala que ele é daquela forma. Precisou, acho que foi alguns
cientistas questionarem isso, falar assim, olha, se ele é daquela região do Oriente Médio, é impossível ele ter essa fisionomia. Aí você vai aprender que negro, né? Porque e lá as pessoas são é um negras. processo de dominação quando o próprio cristianismo toma como centro a Europa, né? E a igreja romana, né? E de Maria Fernanda, é só uma coisa, é só um exemplo, falar sobre o exemplo. Olha, eu vou passar isso no grupo, que é a definição de Silvio de Almeida. Olha o que ele fala. Ao contrário do que pregou as leituras liberais, racismo não é um problema ético, ou seja, racismo não é um problema de valor, uma categoria jurídica ou um dado psicológico. Racismo é uma relação social que se estrutura política e economicamente. Por que ele está falando isso, que é uma relação social? Porque o racismo está se estruturando política e economicamente nas relações, e também nas relações intersubjetivas, etc, etc. Estou falando com relação ao exemplo que Fernanda deu sobre a questão da institucionalidade da política. É um exemplo? Mas está mais ligado ao que a Leandra fala depois, do racismo institucional. Você poderia pegar essa fala de Silvio de Almeida e explicar nesses termos. Olha, o racismo estrutural, o racismo estrutural, eles são pressões, são relações sociais estabelecidas tanto economicamente e politicamente nas relações entre as pessoas. Ou seja, não há nada. O que Silvio de Almeida está procurando que nós compreendamos é que não há nada juridicamente, institucionalmente, que fale que os negros são inferiores ou não. Mas eles, nas relações cotidianas, não sou eu nem vocês, nós enquanto sociedade brasileira, viu? Para depois você não falar que estão falando de vocês. Nós enquanto sociedade brasileira, enquanto sociedade ocidental, produz e reproduz o racismo. E muito pelo contrário. Hoje em dia nós podemos falar que as instituições têm mecanismos de combate ao racismo de forma explícita, mas o racismo continua a existir. Por que continua a existir? Porque o racismo está dando nas relações econômicas, nas relações políticas, nas relações entre as pessoas. As instituições, elas reproduzem o racismo. Reproduzem. O que é reproduzir? Não são nas instituições que o racismo começa, mas se as instituições não agirem de forma contrária, eles vão ser fonte de reprodução do racismo. Você dá um exemplo? Você tem na Constituição Federal isso, de 88. Você tem, por exemplo, a questão vamos dizer assim, dos documentos legais, né, que gerem as polícias militares, as polícias, as forças armadas, etc., de todo o Brasil. Nenhuma está dizendo lá explicitamente que o cara é suspeito porque o cara é negro. Nenhuma está dizendo isso. Você não vai ver nenhuma. Você não vai ver lá no documento interno da Polícia Militar daí da Paraíba, da Bahia, etc., né? Você nem que documentação é, como é que se fala, algum tipo de instrumento jurídico, né, que diga o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito. Provavelmente não existe lá dizendo que o cara é negro, ele vai ser suspeito, mas a polícia militar, na prática, se comporta assim. Muito pelo contrário, há processos de discussões, acho que aqui na Bahia tem, acho que até uma candidata a prefeita das últimas eleições pelo PT, se eu não me engano, esse nome não é Denise, um negócio desse, ela é da PM, ela é negra, etc., e elas são uma das que encabeça essa questão da discussão sobre raça, né, sobre racismo, etc. Existe, muito pelo contrário, existe
processos e, vamos dizer assim, organização, a PM, a Polícia Civil, mas a PM, né, que é a política mais ostensiva, de combate ao racismo. Ou seja, eles, institucionalmente, eles tentam combater o racismo, institucionalmente. Mas, na prática, a polícia vai lá na comunidade e mata mesmo. Chegou na comunidade, todo mundo é vagabundo. E se morrer, se torna vagabundo. Não quero saber, não. Por quê? Porque essa, vamos dizer, internalização do racismo, ela ocorre nessas relações cotidianas, nessas relações econômicas, nessas relações políticas, que está associada lá ao processo de colonização, lá no início das grandes navegações. Então, as instituições, elas são, vamos dizer assim, o reflexo. São reprodutoras. O que é reprodução? O que é reprodução? O que é esse prefixo RE? É de você fazer pela segunda vez, né? Vamos refazer a atividade. Você já fez uma vez, vai fazer de novo. Tá? Vamos refazer isso, né? Vamos reproduzir. O que é reproduzir? Fazer pela segunda vez, né? Produzir pela segunda vez uma realidade que não é produzida pelas instituições. Aí, Maria Fernanda, você pode dar o exemplo, por exemplo, da polícia. Olha como o racismo estrutural é. Você pode dar o exemplo do mercado de trabalho. É interessantíssimo, porque vocês viram isso nas eleições de 2018, quando a besta era entrevistada, falando sobre o gênero, né? Falando assim, não, mas no mercado de trabalho as mulheres recebem menos do que os homens, etc. O que é que você fala? Eu não posso me meter nas leis do mercado, então a lei do mercado é racista e sexista, não é verdade? Se a lei do mercado está dizendo que a mulher tem que receber menos que o homem e o negro tem que receber menos do que o branco, as leis dos mercados, no fundo, são sexistas e racistas, machistas e racistas. Porque elas pagam isso. Então, as leis do mercado, assim, né? Então, as leis do mercado é de natureza racista. Você pode lançar esses exemplos, Fernanda. Aí você fala assim, mas esse racismo ele também tem sua expressão nas instituições. Aí você fala assim, mas minha colega Aliane vai falar agora sobre as instituições. Aí fala sobre as instituições. Que é complicado. As instituições, realmente, elas têm uma estrutura de favorecimento a determinado grupo social, né? Sem sombra de dúvidas. Mesmo as instituições tendo vários mecanismos, tentativa de correção dessas injustiças históricas, mas acabam tendo. Diga, Ana. Professor, quando estava pesando sobre o assunto, inclusive eu vi um vídeo de uma mulher falando exatamente o que eu coloquei aqui na minha pesquisa, ela dizendo que ela tinha tranças no cabelo dela, ela não tirou, ela tinha, e um pessoal já estava olhando com ela, meio estranho. Aí ela disse que um certo dia uma mulher ficou enfurecida, foi atrás dela, puxou o cabelo dela, e ela perguntou o que foi. Ela disse, eu não aguento mais ver você aqui, eu não aguento as suas tranças, eu não aguento mais nada. A mulher enfurecida, e parecia que era uma pessoa normal. E tem um vídeo do YouTube, se o senhor quiser, a gente pode colocar aqui na apresentação de alguma maneira, no final. Pode colocar. Por isso Tem que, uma por exemplo, entrevista. essa questão, que é outra discussão, né? Mas que se insere nessa discussão, que os movimentos negros aqui da Bahia, né? Ligada, por exemplo, ao Ileaie, etc., eles tinham um slogan, né? De que ser preto é bonito, etc., né? Da beleza do ser negro, né? Porque tem muita essa associação, né? O que é do negro é feio, é sujo, né? É errado. É a expressão desse racismo, né? Porque Silvio de Almeida está... Fernanda Silvio de Almeida está tentando que nós compreendamos o racismo estrutural que se diferencia do racismo institucional. Um texto sobre o racismo estrutural ele está falando isso. O racismo institucional é esse, mas o racismo estrutural tem essas características singulares. Aí você pode falar, olha, não tem nada, mas não tem, gente, não tem, isso é fato, não tem nada dizendo que o negro tem que receber menos, em média, um salário menor do que o branco. Não há nada. Muito pelo contrário, há políticas que tentam superar, mas ocorre porque é a expressão do racismo. E o capital sabe muito bem ganhar com isso. Se você pagar um salário melhor, o que é que vai acontecer? Menor.
tá pagando salário menor, o que é que vai acontecer? O bonitinho do empresário vai ganhar mais. É óbvio que ele vai se aproveitar do racismo. E ele vai se aproveitar do machismo, etc. Se a mulher ganha menos, quem está ganhando mais é ele. Então, as leis do mercado, né, você pode questionar isso, as leis do mercado são racistas? É o questionamento que Silvio de Almeida faz ao neoliberalismo. E ao capitalismo em geral. Ele está falando que o capitalismo é racista. Ele fala que não se pode compreender o moderno capitalismo dissociado do racismo. Ou seja, não se pode entender todo esse conjunto de relações sociais que nós conhecemos como racismo sem fazer a vinculação com o processo de, vamos dizer assim, de gênese do modo de produção capitalista. Ele está falando isso. Tá? Não é um questionamento, se você fizesse, é um questionamento que a galera vai ficar pensando, né? Se fala, as leis do mercado, né? Que os liberais falam que é a lei da impessoalidade, né? As leis do mercado, a mão invisível do mercado, né? De Adam Smith e tal. Essa mão invisível, ela não gosta de preto? É isso. No final é isso. A mão invisível do mercado, ela não gosta nem de preto, nem de mulher. Porque paga para salário menor. Aí eles vão falar, mas isso... Não, tá aí, os dados estão aí, econômicos estão aí, e muito pelo contrário, não há nenhuma a possibilidade de mudança, há a possibilidade de mudança através de segundo alguns acreditam, através da interferência do Estado. Eu não acredito nisso, né? Mas algumas pessoas acreditam. Né? Mas aí, você está falando anterior, né? As relações econômicas, as relações políticas, né? Essa visão de mundo que enxerga o negro inferior. Aí as instituições vão reproduzir isso, né? De uma forma mais aberta, de uma forma mais velada. Então, o Silvio de Almeida está falando que o buraco é bem mais embaixo, né? Não adianta nada mudar as instituições, tem que mudar as relações sociais. E vamos dizer assim, essas relações sociais, essas relações econômicas no mundo do trabalho, das relações intersubjetivas que nós tecemos no dia a dia, são essas relações que alimentam as instituições, a política e outras áreas a reproduzir um racismo. Né? Por isso que não adianta, sabe o que ele está falando? Por isso que não adianta ter, né? Olha o que eu estou falando, gente, pelo amor de Deus, não interpretem errado. Vou até reformular, senão pode dar vazão à interpretação errada. Por isso que é insuficiente para ele falar que determinadas políticas do Estado teriam a capacidade de terminar com racismo. Por exemplo, as cotas. Dentre outras, a tipificação do racismo como crime, etc, etc. É por isso que isso é insuficiente. Por quê? Porque são relações mais profundas, mais triviais, né? Mais inconscientes, mais culturais, né? Que estão arraigadas na nossa cultura, que faz com que o racismo cresça, se reproduza e exista até hoje. É insuficiente, não é que não são importantes, insuficientes para acabar com o racismo. Importantíssimo? Importantíssimo, mas insuficiente. Não são elas que vão acabar com o racismo. Tá certo, gente? É só falando isso, você entendeu, Fernanda? Só você entendeu? Só nesse sentido. Tá certo, Fernanda? Mas parabéns, tá muito bem, tá massa, né? Show de bola. Giovana, lembre-se dessa questão do caráter inconsciente do racismo, né? Uma característica da cultura, né? Ela tem Valdir, tá beleza, Sibeli também, Jonas também. Vamos voltar àquele questionamento. Em que parte do mercado de trabalho os negros se centralizam? Você quer saber o quê? Assim, explica aí, eu estou perdido ainda. Foi assim, professor, nessa parte eu falo eita, Jesus, em que parte do mercado de trabalho eles mais se encontram, por exemplo. Na minha pesquisa, eles estão mais, se eu não me engano, na agropecuária,
também eles se encontram muito nos serviços domésticos e na construção civil. Porque Ah, por mais entendi. que tenham muitos negros que eles são qualificados, outros não concluíram o ensino médio. Uhum. Então, como esses trabalhos... Entendi. Uhum. Pode falar quais os setores em que mais se emprega negros, ou quais os setores em que os negros estão mais se inserem no mercado de trabalho, etc. Ou quais profissões os negros, a maior porcentagem de negros, né? Tá certo? Quais profissões existem uma maior porcentagem de negros? Em quais áreas profissionais, como o Jonas falou, né? Porque se você pegar em quais áreas profissionais, você vai ter uma expressão do racismo, por exemplo, né? Então, você vai falar de uma grande contingente de pessoas que trabalham de diaristas, de domésticos, etc. Então, se quem quiser, né, mas quem achar que pode falar alguma coisa, né, pode dar um exemplo quando estiver discutindo sobre o mercado de trabalho, dito, né? Pode pegar seria bom, né, de forma rápida, alguma reportagem da discussão da PEC das domésticas, principalmente a da grande imprensa, Veja, Estadão, Folha, Rede Globo, essa imprensa racista que nós temos, liberal e racista. Eles vão ver uma expressão do racismo, do mercado de trabalho, aquilo que eu estava falando para Fernanda, porque eles foram completamente contra. Eles falam, não, vai terminar com o emprego das domésticas, antes das domésticas não tendo salário. Aquela discussão, novamente, aquela discussão da besta que está na Previdência. Antes emprego do que salário, do que direitos. Hoje em dia não tem nem emprego nem direito. Nem nada. Só os bancos lucrando mais. Tem gente que acreditou, né? Fazer o quê, né? Tem gente que acredita em Papai Noel, né? Crença é crença, né? Crença, para você destruir uma crença, é difícil. Que é a expressão do racismo, né? Que é a expressão do racismo? Como é que você tem a CLT, que já foi parcialmente destruída pela reforma, mas isso não vem a caso. Como é que você tinha uma CLT, que é um avanço nos direitos dos trabalhadores, né? Com todas as limitações que a CLT tinha e tem, principalmente agora, né? Tinha. Em dar direitos, em estabelecer uma carga horária de trabalho. Vai lá, José. Vai lá, Gustavo. Tranquilo, de boa, viu? Parabéns pela apresentação. Tamo junto amanhã. Como é que vocês, no caso, eles, a grande imprensa, é contra. É contra porque é uma questão que está baseada, fundamentada fortemente no racismo. E aí é um espaço que você articula as questões, a vinculação. Travou? Meu Deus! Para mim, isso tá normal. Então, aqui estou normal? Tá. Então, só travou aqui. Então, você tá. Então, é nesse ponto que você vai perceber a inter-relação entre as questões ligadas à economia e a questão ligada à raça. Por quê? Há uma exploração imensa economicamente das trabalhadoras domésticas, que as mulheres são a maioria, imensa. Em qual sentido? Poxa, tinha trabalhadores domésticos, ou tem trabalhadores domésticas hoje em dia que moram na casa, né? Que moravam na casa, aí as pessoas falavam, porque é da família nada. Porque na hora da herança ela não estava no nome. É na família na hora de trabalhar. Na hora de dividir o bolo, não tá? Como assim? Né? É da família, mas não tem direito à fé, não tem direito a nada. Tem um filme até que trabalha essa discussão, tem vários filmes que trabalham, né? E também a questão racial, né? Por que a questão racial? Porque o trabalho doméstico é um trabalho muito parecido com o trabalho das escravas que trabalhavam dentro da casa de engenho. É quase que uma continuidade.
tinha as negras que trabalhavam fora nas lavouras, etc., mas tinha negros que trabalhavam dentro das casas, né? E diziam que era muitas negras queriam porque o tratamento era um pouco menos violento, né? Mas tem a mesma natureza de considerar ela como um objeto mesmo, né? Que tem que fazer o trabalho a hora que quiser, né? A hora que der na telha do patrão, tem que fazer, né? Tem que acordar cedo, tem que ser a primeira a acordar e a última a dormir, né? Etc. Então, são nesses dois polos, né? Contando tanto a discriminação racial quanto a exploração econômica. Está indissociável separar exploração econômica do próprio racismo. Né? Você pode dar um exemplo, não é você falar muito, você pode dar um exemplo que a gente vai falando assim, ó, lembra da PEC da... Vai lá que já tá acabando, já. A discussão sobre a PEC das domésticas e tal. Aí você pode mostrar mesmo um link de alguma reportagem que, se vocês olharem da Veja, a revista Veja, sempre vai ter um absurdo da Veja para defender isso. Quando vocês querem saber alguma coisa, veja o estado de São Paulo. Quando você quer ver absurda a defesa quase da volta da escravidão, vocês têm que ler a Veja e o estado de São Paulo. Aí vocês vão ver. Aí é isso, gente. Então, mas está muito bem, né? Está muito bom. Né, Valdir falando bem, Jonas falando bem. A Leandra também falando bastante firmeza, gostei de vocês, né? Como sempre, né? Não repetindo, né? Confiança no que falam, né? Segurança no que falam, né? Que tiver muito nervoso, toma um chazinho de camomila, de água cidreira antes e tal. Faz um exercício de respiração, né? Que vamos calma, calma. E é só sucesso. Só sucesso. E torcer para que André e o outro avaliador dê nota. Professor Fernando. Professor de quê? Contabilidade tributária, se eu não me engano. Contabilidade tributária. Ele é gente boa? Ô, professor, não faça uma pergunta dessa, não. Boa no sentido, não é personalidade dele, é gente boa no sentido da avaliação. Ele é rigoroso? Assim, é rigoroso, bastante. Mas vocês estão bem, muito bem. Agora só quero ver se vier 2 rigorosos para avaliar vocês e as outras turmas nego não tiver rigor. Aí eu vou assistir um vídeo. Mas se eu achar injusto, eu vou falar, não, justo. Aí eu vou falar, Fernando, por que você deu essa nota para o pessoal? Você não tem medo, não? Pegar aí. Contar um negócio com vocês. Dê a nota, eu vou mandar mensagem para todo mundo. Quero 10 de todo mundo. E obrigada, viu, professor, por sua ajuda e por toda a paciência. Senão eu ressuscito o Pablo Escobar. E mando o Pablo Escobar aí para Guarabira, para Paraíba. Brincadeira, viu? Mas vocês estão bem. Tudo certinho, tudo redondo. Né? Mas se vocês quiserem absorver aquilo que eu falei, beleza. Né? Lembrando que está faltando ainda a parte de João. Espero que João fale. Professor, tem um problema com o João. Ele está falando muito rápido. A gente pede para ele falar devagar e parece que ele não escuta, não. É, né? Tem que falar. João, e agora? Tá participando, né? A gente já falou com ele no privado durante a reunião para ele falar um pouco mais devagar, porque está bem rápido. Até ele falando devagar, ele consegue, no caso, saber do que ele está falando, tendo calma, e as pessoas compreendem o que ele está falando. Ele falando devagar dá o tempo de você dele pensar. matutar, né? Concatenar as ideias. Eu vou falar com ele, vou mandar uma mensagem para ele. Peraí. É boa oratória, né? Para as pessoas entenderem. Então, no mais, boa sorte. Não sei, amanhã eu estarei logo lá, né? Com certeza, né? Mas se acalme, não é bicho de 7 cabeças, não, gente. É normal. Ou, melhor, vocês estão nervosos? Obviamente, estão. Você acha que as outras turmas não estão nervosas?
As outras turmas também estão nervosas. Na verdade, as outras turmas estão nervosas. O nervosismo é normal. Tá? Vocês encontraram nervosismo e espero que vocês estejam... lógico. Espero, estou torcendo, lógico, que vocês sejam uma das duas melhores, né? Mas vamos lá, vamos torcer. Valeu, Valdir. Tchau, professor. Durmam bem, descansem, viu? Durmam direitinho. Tchau.